pessoal, tudo bem? Agora nós vamos terminar esse capítulo. Então, é a partir da página 11 da apostila azul, tá bom? Eu vou ficar bastante aqui nesse mapa e no outro da África, porque ele é bem importante. Então, nós vamos falar um pouquinho de clima, vegetação e, por último, recursos hídricos, certo? Vamos lá. Se vocês olharem o mapa da América, ela vai desde o Polo Norte até mais ou menos 60 graus ao sul. Isto é, ela pega uma extensão de latitude muito grande, né? Lembra quando nós estudamos no passado, em geografia, as zonas térmicas da Terra, que tem a linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio. Opa, falei errado. Linha do Equador, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico. A região mais quente do planeta é essa do meio aqui, entre dois trópicos. Ela se chama região intertropical, ou tropical, ou equatorial. É a área mais quente do planeta, certo? Depois a gente tem aqui entre um trópico e o círculo polar a zona temperada norte e a zona temperada sul. Por que temperada? Vamos lembrar como se fosse assim. Ela tem os 4 temperos do clima. O inverno, a primavera, o outono, o verão são bem definidos. A gente abre a janela, não tem que parar para pensar igual aqui no Brasil. Ai, será que é outono? Ou é primavera? Ah, tá esfriando, deve ser outono, mas será que já entrou no inverno? Lá não. Lá, outono, tudo tá com a folha amarelando e caindo. No inverno tá com neve. Na primavera, tudo bem florido. E no verão, tudo bem verdinho. Eles não têm dúvida sobre a estação que eles estão. Aqui, depois eu tenho a região da zona polar, né? Onde os climas são polares. E se a gente parar para observar, o continente. Ah, e só continuando. Eu vou desenhar. Tá bonito isso aqui, né? Então, a América do Norte, ela começa aqui e ela vem, né? Até mais ou menos aqui, certo? E a África já é outra situação. A maior parte da África tá aqui nessa região, mas na hora que a gente for falar de África, eu desenho maravilhosamente a África. Então, desde o Polo Norte até 60 graus ao sul, o que vai acontecer? Nós vamos passar por várias zonas térmicas. Então, vai haver uma riqueza de tipos de clima e de vegetação no continente americano. E se vocês olharem o mapa de clima com o mapa de vegetação, eles são quase parecidos, né? São mais ou menos parecidos, ó. Região, por exemplo, amarelinha aqui, ó, semiárido, é o semiárido nordestino, é a região da Caatinga, né? E aí, se a gente olha aqui o desenho, que é esse meio sei lá o que, esquisito, né? Não deixa eu achar aqui. Que cor que é essa, gente? Pelo amor de Deus. Ah, é isso aqui, ó. Essa e essa se chama formações mistas. Mas é a caatinga. Essa parte vermelha aqui é clima bem quente, equatorial. A florestona aqui, ó, floresta equatorial e tropical. É a floresta amazônica, né? Aqui essa região laranjada, que é a região tropical, ó, desse lado aqui, ó, eu tenho o restinho de Amazônia dela e tenho cerrado. Se fosse na África, ia chamar savana. E aí vai, ó, seguindo a Cordilheira dos Andes aqui, que é altas montanhas, ó, frio de montanha, com vegetação de altitude, que é vegetação de montanha. Então, frio de montanha com vegetação de montanha. Meio que vai batendo. Aqui nesse rosa claro aqui é clima polar.
Olha aqui uma vegetação, aqui, vegetação nada, aqui tá escrito deserto gelado. Aí aqui eu tenho tundra. Esse marrom aqui, que são as coníferas, elas são mais ou menos esse desenho aqui, que é o clima frio. Olha aqui, esse rosinha mais claro. É um rosinha mais claro? Não, não é rosinha. É, sei lá. Um cor de burro quando foge é subtropical. Aqui, ó, é vegetação subtropical. Tá vendo? Então bate mais ou menos, né? Não é uma coisa assim. E aí vem as perguntas aqui para vocês. São bem fáceis de responder. Você tem que comparar os mapas e ver a vegetação de coníferas. Vegetação de coníferas, ó. Que é esse marrom aqui, ó. A vegetação de coníferas costuma ocorrer em áreas com qual tipo de clima? Então, aqui, se você vier, ó, isso aqui é clima frio. Então, a resposta da 1 é clima frio. A resposta da 2, qual tipo de clima e vegetação são predominantes na área mais central do Brasil? O clima, aqui, ó, esse laranjinha, clima tropical, com vegetação de savanas e cerrados, que é esse aqui, ó, cerrados, né? Que é esse verdinho. Encontre a localização de onde você mora. Em seguida, escreva o nome do município, Bauru. Unidade da Federação, Bauru, SP, de São Paulo. O tipo de clima daqui, já vou falar em tropical de altitude. É tropical, a gente tá dentro desse laranjinha, mas aqui é um pouco alto, tá? Tropical de altitude. E que tipo de vegetação a gente tem aqui na região? Cerrado, né, pessoal? É isso aí. Daí, então, o livro de vocês vai começar a explicar mais ou menos os domínios polares e frios. Então, ele vai falar primeiro, tá vendo aqui? Dos domínios polares e frios. Vamos entender regiões polares e frias, certo? Ó, região polar e região fria. Clima polar e clima frio, ó. Tá falando desses dois. Ele, nessa região, a maior parte do ano as temperaturas são negativas. Nós temos neve, geleiras. A vegetação, muitas vezes, ela é formada por tundra, que é uma graminha. Ó, tá vendo? Ó, tundra no Alasca. É uma graminha ou por coníferas. E aí, pessoal, olhando aqui no mapa, é bem fácil de saber. Claro que a conífera, ela não vai estar aqui em cima, onde é a zona polar, ela vai estar aqui, certo? Floresta de coníferas. E ao norte dela que está a tundra, porque quanto mais frio, né, a paisagem vai se modificando. Então, é mais fácil crescer grama lá na região polar mesmo do que formar uma árvore e tal. Então, aí nós temos então a floresta boreal, por exemplo. Cadê? Aqui. Que é essa floresta de coníferas, certo? Algumas regiões aqui do polo, ela fica meses sem receber luz. Ou semanas, quando elas estão no inverno. É uma região muito, muito fria. E se a gente vê o país, né, que essa região está, é principalmente o Canadá, norte dos Estados Unidos e o Alasca, que é dos Estados Unidos. Nessa região a gente tem uma baixa densidade demográfica, poucas cidades, né? Aí, além desses dois que eu tô mostrando aqui, do clima polar, do clima frio, que vai dar a vegetação de floresta de coníferas, tundra e deserto de gelo, eu tenho o frio de montanha aqui, ó. Tem a montanha, né? Com vegetação de altura, vegetação de altitude, como os picos dos Andes e das Rochosas que tem aqui, tá vendo? Então é isso, pessoal. Agora, aqui perto de Bauru não tem uma plantação de coníferas? Por quê? Uma árvore dessas,
ela cresce muito mais rápido e já fica pronta para ser cortada, para ser transformada em papel e celulose mais rápido. Se eu for pegar uma sequoia, nossa, uma árvore da Amazônia, que são as madeiras nobres, demora muitos anos até a árvore se formar. Comercialmente não compensa. Agora, pessoal, imagina você ter uma floresta inteira só dessas arvorezinhas que servem para a produção de madeira e celulose. A madeira serve para construção. Então, essa região tem um problema do transporte de madeira, para servir de madeira mesmo em alguma coisa, papel e celulose, certo? Os rios dessa região, muitos são construídas hidrelétricas neles, há sempre o transporte de madeira, madeira descendo o rio abaixo, e a água dos rios também é muito utilizada na indústria do alumínio, que usa muito o rio, beleza? Agora a gente vai falar dos domínios temperados e subtropicais. O subtropical tá aqui, ó. É esse, ó. Sei lá, rosa. Tá aqui, tá vendo? Estados Unidos, um pouquinho sulzinho do Canadá, Uruguai e Argentina, ó. Uruguai, Argentina. Pega um pedaço do Chile, Brasil. No sul do Brasil, né? Aqui nessa região a gente tem as pradarias, as sequoias, as araucárias. Olha aqui, ó, uma floresta de sequoia. Tá bom? As pradarias são lindas. E nós temos aqui no Brasil as araucárias. Essa região, ela é muito utilizada, né? Em diferentes formas de agricultura, de pecuária. É uma região que tem muitas indústrias, muitas cidades. Então também acaba sofrendo impacto ambiental. Depois, o livro fala para vocês dos domínios tropicais, que é esse laranja aqui, certo? Vai. A região, na verdade, entre os trópicos. Lembre disso aqui, ó. Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio. Entre os trópicos. Então, aqui no desenho, aqui passa o Trópico de Câncer. Aqui passa o Trópico de Capricórnio. Então, essa área toda aqui, tirando o frio de montanha que a gente já falou, são os domínios, as regiões tropicais. Ó, clima equatorial de vermelho, com vegetação densa, fechada, né? Que é a floresta amazônica aqui. Subtropical, daí eu tenho o cerrado aqui no Brasil e a savana lá na África, certo? Chega até o semiárido nordestino, né? Então, são climas quentes e úmidos. Alguns apresentam um período de seca, que é onde se desenvolve o cerrado. Há uma grande diversidade de vida, uma grande biodiversidade. E é uma região que sofre com desmatamento, poluição, pecuária extensiva e construção de estradas, represas, hidrelétricas. Agora, falando um pouquinho de cada clima, né? Ó, o clima equatorial, ele tem temperaturas muito elevadas, muito quentes. As temperaturas são quentes o ano inteiro, não varia muito. Então, a amplitude térmica, a diferença entre a temperatura mais quente para a temperatura mais fria do ano é pequena. É constantemente quente lá, então, certo? Que mais? Ah, é uma região com muitas chuvas, é a região da floresta amazônica. E nessa região a gente fala que existem os rios voadores. Que é isso? Na verdade, são as massas de ar aqui da Amazônia que são tão úmidas e elas são capazes de se deslocar e umedecer outros lugares fora da floresta. A Costa Rica é um destaque na conservação dessas florestas, certo? Ô pessoal, essa floresta aí, tal, equatorial, que é a floresta amazônica, e tem aqui também, nessa parte do Brasil, a Mata Atlântica, é uma região de muito inseto, né? Então, é uma região que tem muita proliferação de malária, principalmente na região norte do Brasil. O Brasil inteiro sofre com dengue, né? Então, essas florestas, regiões úmidas aí, quentes,
tem a proliferação de doenças transmitidas por insetos. E as savanas, que é o nosso cerrado, ele tem verões chuvosos e invernos secos. No México, Venezuela e no Brasil. No Brasil, o que é o cerrado, a gente chama de savana típica. E o que é a caatinga lá no Nordeste, que é uma vegetação, que aqui está escrito como vegetação de transição, é uma savana estépica, tá bom? E aqui no continente também, a gente tem algumas áreas de aridez, que são desertos e semidesertos. O deserto mais seco do mundo é aqui na América do Sul, o deserto do Atacama. Ele não é o maior, igual eu falei a aula passada, mas ele é mais seco, ou com menor umidade. Então, a gente tem aqui, no norte do México, deixa eu ver se consigo mostrar. Ó, desértico. No sudoeste dos Estados Unidos, aqui se formam os grandes desertos da bacia, certo? E aí, lá também tem muitos fragmentos de restos de animais, de vegetais e de pessoas. Existem muita arqueologia registrada aí nesse seco. E aí, aqui no sul, a gente tem o deserto da Patagônia. Vixe, será que eu consigo achar uma cor aqui, ó? Semi-árido. Ó, tá aqui, ó. Ó, o semi-árido nordestino, tá vendo? Então, tem o deserto da Patagônia que pega sul da Argentina. Eu tenho o deserto do Atacama no Chile, que fica e também no sul do Peru, o deserto do Atacama. E o Chile tem grandes reservas de cobre aí nessa região. Beleza, pessoal? Agora, ó, o livro já falou dos, dos polares e frios, dos temperados e subtropicais, dos tropicais, que são os climas quentes, né? E dos climas áridos. Agora a gente vai mudar de mapa. A gente vai ficar com esse mapinha aqui, ó. Da África. 4/5 das suas terras são na região da zona tropical. É o mais quente de todos os continentes. E é isso aí. E acontece a mesma coisa, ó. Onde é o deserto do Saara, não vai ter aqui uma floresta. Vai ter deserto. Daí aqui, essa faixa que é uma faixa de transição, ó, eu tenho pradarias e estepes, eu tenho semiárido. Então aqui, ó, é quase seco, aqui é seco. Aí depois vem o laranja, que é o tropical. Aqui no meio é o equatorial. E aparece aqui, ó, floresta equatorial. É a floresta dos grandes chimpanzés, que a gente vê em filme, né? Dos gorilas. Fica aí nessa região. Olha só que legal. O laranja inteiro que tá aqui, cadê? É tropical. Olha aqui, tá de verdinho. São as savanas, certo? Então, na África, que é o mais quente de todos os continentes, eu tenho domínios mediterrâneos. Que chique, né? Mas não tem muito não. Ó, deixa eu ver se eu acho. Aqui não aparece muito, mas seria aqui, ó, nessa partezinha aqui. Tá vendo aqui? Aqui é o clima, os domínios mediterrâneos. E olha aqui, ó, vegetação óbvia mediterrânea. Você não vai ter clima mediterrâneo e vegetação de gelo polar, tudo congelado, tundra. Não, né? Então, no centro do Chile também tem um pouquinho, oeste dos Estados Unidos, sudoeste da África. Ó, sudoeste da África, sudoeste da África não aparece aqui. Mas eu tenho também. O Mediterrâneo é o contrário do nosso. O nosso é verão úmido e inverno seco. O deles é verão seco e inverno úmido. Se formaram lá os maquis, que é uma vegetação de arbustinho. Arbustinho separado. Um arbustinho aqui, outro arbustinho ali, certo? Eu tenho muitas oliveiras e parreiras.
Aí depois eu tenho domínio desértico semiárido. Daí o livro fala do desértico e do semiárido. O Saara é o maior de todos os desertos do mundo, embora ele não seja o mais seco. É uma região pouco habitada, de cultura árabe. Lá o povo que vive no deserto se chama Tuareg. Eles são nômades e eles vivem do deserto e tal. Existe o deserto do Kalahari, no sul da África, e o deserto da Namíbia. Ó, aqui tá como semiárido, né? Tá? Ó, vegetação de deserto, certo? Aí a gente tem o Sahel, que é uma faixa de clima árido e vegetação de estepe no sul do Saara. É esse aqui, ó. Tá sofrendo uma desertificação, tá virando deserto mesmo. Aí a gente tem as savanas e as florestas. Se a gente pegar o livro, junta tudo. Então a gente tem as savanas, que é esse amarelinho, e as florestas, que é essa parte azul, tá? As savanas, elas estão entre as estepes semiáridas e a floresta equatorial. O clima lá é tropical típico, mesma coisa daqui, né? Verão chuvoso, inverno seco, só tem essas duas estações do ano, primavera, verão, outono e inverno é tudo bagunçado, você não sabe que estação do ano você tá, porque tá sempre quente. Outro destaque aqui, ó, floresta do Congo, que é a floresta mais fechada, mais densa da África. E essa região sofre com problema de mineração, extração de madeira, agropecuária. E os países são Ruanda, Burundi, Gabão, Camarões. E aí temos também as florestas tropicais úmidas, que estão aqui no Sudeste, tá vendo? Em Moçambique, Madagascar, Libéria e Costa do Marfim. Aí, aqui tá escrito assim, responder a página 15 e a página 18. Deixa eu ver como que eu fiz aqui de tarefa. Tadã. Deixa eu ver se eu anotei certinho aqui. Xixi. Coloquei. Tem que responder a página 15 e a página 18. E aí a página 18 fala assim, se fizéssemos uma viagem partindo da linha do Equador, aqui ó, onde tá meu lápis, aproximadamente no centro do continente, então ele quer no meio, mais ou menos aqui, mais ou menos aqui. Então, se fizéssemos uma viagem partindo da linha do Equador aproximadamente no centro do continente, rumo ao Estreito de Gibraltar, no Marrocos, então vou sair daqui e vou fazer assim, ó. Certo? Quais climas e vegetações encontraríamos no caminho? Então, eu tenho que olhar. Tô aqui, vou fazer isso. Ah, primeiro tem esse vermelho com esse verde. E vai falando o que vocês encontram, tá bom? E embaixo a mesma coisa. Saindo do centro em direção à cidade do Cabo, que é na África do Sul. Também tem que olhar no mapa para pôr a resposta, tá bom? É isso aí, blá, blá, blá. Agora, o livro de vocês vai falar um pouco dos... Ah, e aí tem isso aqui para preencher, tá? O livro vai falar dos recursos hídricos. A água é um mineral fundamental para o desenvolvimento da vida no planeta. Sem água, a gente não vive, né, pessoal? Ah, e nós temos muita água no nosso planeta, principalmente água salgada mais do que doce, mas a gente tem uma quantidade boa de água doce. Ela é abundante, só que ela é mal distribuída. Se a gente pegar o mapa do mundo, ela não tá igualzinha a quantidade de água, certo? A gente tem a nossa região amazônica aqui com um monte, e tem o Saara lá com nada. Então é uma distribuição concentrada. E a gente viu que a África e a América possuem áreas secas. Então, em 2017, a falta de água e a escassez atingiu cerca de 460 milhões de pessoas. É muita coisa. O que significa? Significa que 460 milhões de pessoas vivem com menos de 5 litros de água por dia. São 29 países que têm esse tipo de problema. Só que a maior parte da água doce consumida
não vai pra gente beber, vai pra agricultura, ó, pra servir na irrigação. E tem uns mapas aqui na página, no material de apoio, que eles mostram. Opa, acho que é no final desse capítulo. Eu nunca sei onde que é o material de apoio. Não, não é. Pera aí. Achei. Ó. Extração de água para uso doméstico. O Brasil tá aqui, ó. 20% da água que a gente pega é para o consumo doméstico. Os países mais... então vai para onde? Vai para a indústria e para a agropecuária, né? E ó, aqui a África tem alguns países que precisam da água só para beber, tá bom? Também tem esse outro mapa aqui, ó. Extração de água para uso agropecuário. O Brasil tá aqui, ó, 60%. Mas para gastar na agricultura, lá pro boizinho, pro matinho, a África tem lugares que chegam a 90%, né? Certo? A Bolívia com a plantação de coca dela. E agora, olha só a água que é usada na indústria. 90% do Canadá usa água na indústria. Olha aqui, os países europeus. Agora, olha os africanos. Nem usa água para a indústria. Certo? Acho que aqui é para vocês olharem depois, prestarem atenção nesse mapa do material de apoio, tá bom? E aí, pessoal, o que a gente pode notar também? Vou deixar nessa página aqui, ó, dos recursos hídricos, que os países subdesenvolvidos do sul do globo, a maior parte da água deles é usada na agropecuária. Já os desenvolvidos, na indústria, tá? O aumento da demanda, o aumento da necessidade de água, o dinheiro para você tratar a água, a limitação das reservas, porque não vai nascer do nada mais uma nascente maravilhosa de água. Então, a água na natureza tem limite. Tudo isso, o aumento do consumo de água, o quanto custa para tratar a água e a limitação das reservas causam cada vez mais escassez no mundo. Pessoas que precisam de água e não tem. E aí, a pergunta da página 21, eu coloquei aqui para vocês, né? Ele fala aqui sobre a bacia do Rio Nilo. Só que antes de eu escrever a resposta, deixa eu só explicar isso aqui. O rio ele é dividido em 3. Onde ele nasce no lugar mais alto, aí vai correndo por gravidade para o lugar mais baixo, né? Então, eu tenho o alto, médio, baixo rio. O alto é a nascente, onde ele ainda tá fininho, normalmente não é navegável, tem pouca água, é mais raso, tá acumulando água. O médio, o baixo, vai depender do relevo, né? Para ele ser navegável. O baixo é fácil, a região mais baixa, onde o rio tá com maior volume e ele vai desembocar, certo? Aí, ele pergunta aqui, tipo, por que um país depende de água e o outro não. E se vocês olharem aqui nesse mapa, ó, o Brasil, apesar de ter as duas maiores bacias hidrográficas do mundo, que é a Bacia Platina, que pro brasileiro é dividida em 3, né? Bacia do Paraguai, Bacia do Uruguai e a Bacia do Paraná. E a Bacia Amazônica, a nossa dependência, ó, tá em 30%. Por quê? Porque as nascentes do rio Amazonas são aqui, ó, fora do Brasil. Então, a gente acaba dependendo, porque se eles resolverem desviar a nascente do rio, a gente fica sem água, né? Tô brincando, mas... porque é muita água, não dá pra fazer isso, mas... Então, aqui, ó... Opa, deixa eu diminuir. O Sudão do Sul e a Etiópia estão na parte superior da bacia do Rio Nilo, apresentando uma menor dependência, depende menos. Já os outros países, eles dependem mais das nascentes do Rio Nilo. Por quê? Ué, a nascente tá lá no Sudão do Sul, na Etiópia, então eles dependem menos. Para quem tá no médio e no baixo, o Rio Nilo depende mais, certo? Tá aqui a resposta, depois vocês passam no caderno. E aí, para acabar, né,
a má utilização dos rios, dos recursos hídricos, pode trazer muitos prejuízos e problemas ambientais também incalculáveis. O livro de vocês traz o Lago Chad. Não dá para ver assim muito bem, mas ele ocupa só 10, 20% do que ele era antes. Ele está secando, certo? E aí, conforme a água diminui, vem os conflitos, né? A América apresenta o menor problema de escassez de água que a África. Aqui, no continente americano, os recursos hídricos são compartilhados de maneira pacífica. Nós até construímos uma hidrelétrica aqui, né? A Itaipu. É uma binacional, pertence ao Brasil e à Argentina. Então, aqui no continente americano, a gente tem menos problema de falta de água do que a África. E aqui na América, a gente divide as coisas. É a pobreza, a desigualdade social, que são muito comuns na África e na América do Sul, na América Latina também, né? Causa alguns problemas para acesso à água potável, como saneamento básico. Como é subdesenvolvido ou emergentes, como costumam falar, o que acontece com eles? Falta saneamento básico, falta investimento em saneamento básico, né? No Brasil, crescem as questões hídricas e o abastecimento das cidades. Vocês viram, né, que São Paulo ficou sem água, tá, uns anos atrás, deu desespero em todo mundo, tinha que fazer rotação, usar pouco, né? Então, a poluição, né, o elevamento do consumo, muito uso na irrigação, ou diminuição das chuvas, tudo isso vai causando algumas dificuldades, principalmente aqui no Brasil, né? O tal do desabastecimento de água. Tadã! Acabou. Aqui na página 23 tem esse quadrinho aqui. É para vocês anotarem umas palavras-chave. E eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Depois vocês passem para a apostila, ó, tá vendo? E aqui está a tarefona de vocês, tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Uma boa semana para vocês, tá? Um abraço.